Isso não é isso. Aí para você tá chegando normal o som, Enoque? Agora, parece que agora melhorou. É? Então tá Estava bom. cortando. Tá. Deve ser esse vento aí, o ciclone. Eu vi, né, pastor? É isso mesmo. Olha, com esse projeto, esse propósito de trabalharmos no mês de setembro aí, é, com, com esse texto, né, no livro de Ruth, a gente tem um trabalho pela frente que pode ser simples, mas que também pode ser complexo. Ele é simples se a gente procurar é, ler com atenção, conseguir captar o interesse ali do texto, daquele assunto ali, e pode ser complexo se a gente ficar só com um entendimento superficial e a gente não conseguir extrair do texto o que ele está passando. Que nem, por exemplo, a gente está se propondo a trabalhar a leitura oficial em apenas um versículo e o assunto estar em volta desse versículo. O Então, 12, no caso. oi? No caso, no versículo 12 que você mencionou na aula passada. É isso mesmo. Então, em apenas um versículo, a gente tratar, conseguir desenvolver a ideia. Então, para a gente poder ter uma noção de como isso pode ser feito, hoje eu quero trazer um sermão, uma base de um sermão, né, para a gente poder ver que é possível fazer dessa forma. Então, qual que é a ideia? Em todos os cultos do mês de setembro vai ser feita essa leitura oficial. No entanto, não necessariamente a gente precisa pregar em cima desse versículo. O versículo é lido, você pode fazer um comentário a respeito, fazendo referência à história de Ruth, a bênção alcançada por ela, e você pode tratar um outro assunto de um outro personagem que obteve igual favor de Deus, que obteve, que participou da história do povo de Deus, de maneira que a sua vida, o que aconteceu na vida dele, trouxe uma contribuição maravilhosa. Então, hoje eu quero trazer aqui um exemplo de um personagem para a gente entender essa maneira da dependência de Deus, independente do que aconteça na vida da pessoa. Por que isso? Porque é uma maneira da gente olhar as histórias, os assuntos que estão na Bíblia e nos enxergar ali. Você entendeu? Diversos aspectos de socorro, de propósito de Deus, de esperança, de expectativa, de salvação, uma série de coisas podem ser tiradas através de exemplos de um outro personagem, tá bom? Fala, Eliseu, tudo bem? Paz do Senhor. Então aí a gente, eu quero pegar aqui então, esse exemplo, tá? Vamos voltar antes, eu não deixei aberta aqui a Bíblia, deixa eu abrir a Bíblia aqui, porque aí a gente não precisa pegar uma outra Bíblia
uma outra Bíblia. Vamos trabalhar em cima da Bíblia aqui, que fica mais fácil. Cadê o livro? Vou fechar esse negócio aqui. Ó, primeira coisa, então, vamos ler o texto proposto, né? Ruth, capítulo 2. O texto que está proposto é no versículo 12. Então, você vai ao início do culto lá, na hora da leitura da palavra, vai ser lido, então, o versículo 12. Deixa eu compartilhar com vocês essa tela aqui, para vocês poderem acompanhar aí, compartilhar a tela aqui. Pronto, vocês estão conseguindo ver a Bíblia aí, né? Tá vendo o texto aí? Ó, maravilha. Então, olha só. Esse é o texto, um único versículo, né? Que será lido na leitura oficial. E aí o culto segue no momento da pregação. Aí você vai trazer o assunto que você preparou baseado nesse tema. Então, o Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes a abrigar. Amém? Então, este é o texto base, este é o tema dos cultos. No momento... Sim. Então esse verso aí, esse tema aí, né? Ah. Ele não vai ser lido no início do culto, ali, depois que canta os hinos ali, né? Congregacionais. Ele não vai ser lido nessa hora. Vai. Ah, vai. Vai, é justamente esse versículo que é a leitura oficial, né? Ele vai ser lido em todos os cultos. Aí o que acontece? Se um dos irmãos, ou ambos os irmãos, acharem que é interessante trabalhar a história de Ruth, quer abordar a história de Ruth, para poder tratar sobre o tema O Deus que cuida nos detalhes, é uma história muito rica e tem bastante assunto. Nós vemos o agir de Deus nessa história de Ruth, do começo ao fim. Tá? Mas o que eu quero fazer? Eu quero trazer para vocês hoje um outro personagem onde a gente consegue ver de igual forma Deus agindo, a gente vê Deus trabalhando da mesma maneira, né? E a gente vê o cuidado de Deus na vida dessa pessoa, tá? Então, por exemplo, uma ideia, né? Digamos que eu tivesse com essa oportunidade de trazer essa palavra, eu pensei num texto aqui que está em Hebreus, capítulo 11, versículo 23. Ó, Hebreus 11, a partir do versículo 23. Então, nós estamos na Galeria da Fé, onde você vai encontrar vários personagens que são demonstrado, né, que Deus trabalhou através da vida deles, eles creram e confiaram em Deus e Deus agiu através da vida deles, tá? Então, Hebreus capítulo 11, do 23 ao 29. Aí foi feita aquela leitura oficial. No momento da minha oportunidade, aí, no caso, eu faria uso desse texto, né? Um exemplo. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei.
Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Então aí, após a leitura, você vai dar o motivo dessa leitura. Né? Você pode falar, a gente está nesse mês falando sobre o tema O Deus que cuida nos detalhes, e eu quero trazer aqui a história de Moisés para nós que já conhecemos, ou que ainda, se tiver alguém que não saiba, poder passar a conhecer, nós relembrarmos aqui essa história tão importante, onde nós vemos o cuidado de Deus, onde nós vemos os detalhes tratados por Deus, no momento onde tem várias coisas contrárias, várias situações difíceis, e no final, a vitória que Deus concede ao seu servo. Então aí você encaixou essa leitura, as pessoas estão agora esperando como você vai adequar essa história com aquilo que foi lido, o que tem a ver uma coisa com a outra, e o que você está querendo fazer? Contar a história? Não, você quer demonstrar que Deus ele age, assim como ele agiu na vida de Ruth, assim como ele agiu na vida de outros personagens, ele agiu na vida desse personagem que você vai falar agora, no caso eu escolhi Moisés, e ele age na nossa vida, porque nós não estamos falando sobre Moisés, nós não queremos falar sobre Ruth, nós queremos falar sobre nós. Esses personagens, já aconteceu o que tinha acontecido na vida deles. Hoje nós estamos na Berlinda, então a pregação ela é para falar o que Deus pode fazer na nossa vida. Então, a gente precisa levar o texto nessa direção. Então, eu dei um título para esta mensagem que eu estou tratando, né? O nosso tema geral é o Deus que cuida nos detalhes. É o tema do mês. Então, dentro desse tema, a mensagem que eu estou trazendo tem um título que é Do Rio ao Palácio, do Palácio ao Deserto. Então, nós vamos ver que o povo de Deus estava vivendo ali no Egito. Por que estava no Egito? Porque, se nós voltarmos na história, nós vamos ver que José tinha sido vendido para o Egito. Aí depois teve toda aquela situação na vida dele, ele foi preso, depois ele revelou o sonho do copeiro e do padeiro, aí o que ficou vivo foi liberto e lembrou-se um dia de José e falou para o faraó, e José foi revelar o sonho do faraó, e ali chegou ao ponto de José chegar a ser governador. Quando ele passou a ser governador, vieram os irmãos dele. É outro personagem que também pode ser usado da mesma maneira que eu estou usando aqui Moisés, tá? José também pode ser usado. Então, os irmãos deles vieram. Os irmãos dele quem são? Os filhos de Jacó. Vieram para o Egito, aí toda aquela história, depois reconheceram e choraram, aquela coisa toda. Quem veio para o Egito? Jacó, a sua família, os seus servos, 70 pessoas vieram para o Egito. Essas pessoas passaram a viver no Egito, cresceu esse povo. E quem é esse povo? É o povo de Israel. Né? As tribos começaram a se desenvolver ali, e eles foram crescendo.
Conforme eles foram crescendo, o que aconteceu? José veio a morrer. O faraó, que era amigo do povo, da família de José, que é a nação de Israel, veio a morrer também. E aí, quando a gente vai para Êxodo, capítulo 1, versículo 8, está escrito da seguinte forma: veio um faraó, passou a existir um faraó que não conhecia José. E aí ele foi alertado do seguinte, que aquele povo que estava vivendo no Egito, que era estrangeiro, estava crescendo muito. E era perigoso esse povo crescer tanto que viesse a sufocar, viesse a querer pressionar o Egito, os egípcios. E aí eles fizeram o quê? Começaram a colocar eles para trabalhar como escravo, porque até então o povo de Israel estava no Egito, numa terra estranha, numa terra idólatra, bem acomodado, bem tranquilo. Estava uma maravilha, estava tranquilo. Mas Deus estava trabalhando. Deus queria tirar o seu povo do Egito e levar para a terra prometida, porque Deus já tinha falado para Abraão: o meu povo vai passar 400 anos no Egito, mas eu vou tirar eles de lá. Veja que quando Deus falou isso para Abraão, o povo não existia ainda. E Deus falou. Por que Deus fala? Porque Deus programou as coisas dessa maneira? Não, irmãos, nunca pense dessa forma. É porque Deus, ele conhece todas as coisas. O fato de Deus conhecer não significa que ele vai mexer, que ele vai interferir. Não, ele só sabe. Ele sabe porque ele conhece todas as coisas. E aí Deus antecipou essa informação para Abraão. Ali, o que aconteceu? O povo começou a sofrer, né? E o faraó, ele orientou as parteiras que quando nascesse um bebê do sexo masculino, ela não deixasse viver. Tinha duas parteiras lá, né? Sifrá e Puá. E aí, quando nascesse menina, podia ficar. Aí as parteiras não atenderam aquilo. Elas deram um jeito lá, enganaram e os moleques iam nascendo, tá? Tanto é que nesse período, quem que nasceu? Moisés. Moisés nasceu, foi escondido, né? A mãe escondeu até quando pôde, mas chegou uma hora que o menino estava com 3 meses, não dava mais para esconder. Aí a mãe de Moisés, junto com a irmã de Moisés, pegam Moisés, colocam no cestinho, leva para o rio e deixa ali na beira do rio, entre os juncos. Nisso, Deus, que é um Deus que cuida nos detalhes, que é um Deus que trabalha, que é um Deus que, ainda que para nós esteja em silêncio, ele está trabalhando. O que Deus faz? A filha do faraó vai tomar banho. Aonde? Próximo de onde estava aquele menino, aquele bebê, né? E ali o bebê começou a chorar, e ela ouviu, e alguém foi lá olhar e falou: ah, minha senhora, tem aqui um bebê dentro de um cesto. Quem que estava olhando? Miriam. Miriam, a irmã de Moisés, estava ali próximo. E ela vai lá e fala: olha, eu conheço uma hebreia que pode cuidar dessa criança. Aí vai chamar. Quem que ela foi chamar? A mãe do bebê. O que aconteceu? A mãe do bebê foi cuidar do bebê lá no palácio e ainda ganhou dinheiro. Ganhou dinheiro para cuidar do próprio filho. Então vejam o agir de Deus. Deus está trabalhando. Por quê? Porque Deus tem um plano maior. As pessoas não sabem, as pessoas não estão informadas, mas elas estão contribuindo para um plano maior de Deus. Então, enquanto aquele faraó, ele estava querendo matar as crianças,
ele estava criando dentro do palácio, ele estava permitindo ser criado, educado, desenvolvido aquele que ia libertar o povo de Deus. Ele nem fazia ideia disso. Como que ele ia saber? Não tinha como saber, né? O próprio Moisés, que estava crescendo, não sabia. A sua família não sabia. Então veja que Deus está agindo, Deus está trabalhando, Moisés está se desenvolvendo, né? Dali do rio Nilo. Ele sai do rio para o palácio. Agora Moisés ele está sendo criado, ele está se desenvolvendo, ele está sendo educado, ele está crescendo ali dentro do palácio, porque a sua mãe criou, né, ajudou a criar até o momento, e aí depois ele foi criado pela família do faraó. Moisés ele está crescendo, ele está desenvolvendo, e ele vai passar 40 anos ali no Egito. Até os 40 anos ele vive no Egito. A história revela que um belo dia Moisés ele se envolve numa discussão, numa situação, e ele acaba tendo que entrar numa luta com um egípcio e ele mata o egípcio. E ali, para fugir daquela situação, Moisés ele tem que desaparecer para que ele não pagasse com a própria vida aquela atitude dele. Ele acaba matando o egípcio e ele sumiu, porque ele certamente seria denunciado. Essa saída de Moisés, que ele está aflito, que ele está poupando a sua vida, que ele está preocupado, não é que Deus faz com que isso aconteça. Não é que Deus fez com que Moisés discutisse, brigasse, matasse aquele egípcio. Não. Deus vai usar essa situação para tirar Moisés daquele lugar. Deus usa essa situação. E onde Moisés vai, Deus vai continuar trabalhando na vida de Moisés. Porque Moisés agora ele vai para Midian. Lá em Midian ele vai conhecer ali uma mulher que vem a ser a sua esposa. Ali ele vai ter os seus filhos, ali ele vai se desenvolver, ele vai trabalhar para o seu sogro, cuidando de ovelhas. E Moisés um dia, quando ele está lá no pasto com as suas ovelhas, nós vamos encontrar em Êxodo capítulo 3, que Moisés, ele vê uma sarça que está ardendo, e aquela sarça, ela chama a atenção de Moisés. É um arbusto pequeno que está ali em chamas. Quando nós vemos algo em chamas, o que acontece? Fumaça, fogo e destruição, porque o fogo ele consome, mas o texto diz que o fogo ardia, mas a sarça não se consumia, e aquilo chamou a atenção de Moisés. Moisés, ele foi para perto, quando ele vai se aproximando, aí uma voz de dentro daquela fogueira, daquelas chamas, uma voz fala: Moisés, não te chegues para cá, porque esse lugar é santo. Tira a sandália dos teus pés. Aí Moisés ele tem um encontro com Deus. Veja, Moisés, que é criado ali pela sua mãe, que aprende as coisas de Deus, aí depois ele é criado no Egito, estudado no Egito, desenvolvido nas coisas do Egito, ele tem agora o primeiro encontro com Deus. Esse encontro de Moisés com Deus, ele vai registrar uma virada na história. Qual que é essa virada? Deus, até aquele momento, ele havia se revelado para Abraão como El Shaddai. Quem é El Shaddai? El Shaddai é o Todo-Poderoso. Quando você lê um texto que fala sobre o Todo-Poderoso, você percebe uma pessoa perto, uma pessoa lado a lado, uma pessoa íntima ou uma pessoa distante, uma pessoa que está no alto, uma pessoa que está muito acima. Obviamente uma pessoa que está muito acima, ele é todo-poderoso. É difícil chegar nele, mas agora, em Êxodo capítulo 3, no versículo 6, Moisés ele vai ter uma revelação mais próxima de Deus, porque Deus vai falar para ele assim: eu sou Adonai.
Adonai, o Senhor, né? Agora, Moisés, ele tem uma revelação de Deus como um Deus mais próximo, né? O Senhor. Então, veja, apesar de Senhor, ainda dá a ideia de alguém que está um tanto quanto longe, né? Porque a palavra Senhor, ela nos fala de uma autoridade, mas já é mais próxima. Moisés agora já tem Deus ali mais próximo, tá? Então Moisés ele vai passar agora 40 anos ali naquele deserto, ali em Midian. Então, após esses 40 anos que Moisés passou ali, que Deus se revela para ele, o que Deus fala para Moisés? Moisés, o negócio é o seguinte, eu tenho um negócio para você. Eu quero que você vai libertar o meu povo que está lá no Egito. Por quê? Porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Eu costumo dizer que esse clamor do povo não é porque o povo estava orando, irmãos. Veja, aquele povo já estava há quantos anos ali no Egito? Você acha que esse povo vivia fazendo adoração, vivia estudando a Torá, eles estavam ali? Não, irmão, eles estão no Egito. Tanto é que quando... Oi? Na escravidão lá, né? É. Não nada. Eles estão no Egito, lá não tem templo, lá não tem sacrifício, lá não tem a Torá para eles estudar, lá não tem adoração, não tem nada dessas coisas. Mas olha que Deus fala, o clamor do meu povo chegou até mim. O clamor. Por quê? Porque eles estão sofrendo, porque eles estão numa situação difícil, porque eles estão passando grande dificuldade. E Deus chama isso de clamor, né? O sofrimento daquele povo. Então veja que Deus está cuidando, Deus está preocupado. O que aconteceu? Chegou o tempo do livramento. E agora Deus fala para Moisés, olha Moisés, você vai voltar para o Egito. Você vai voltar lá para o Egito e você vai libertar o meu povo. Você vai trazer o meu povo. Aí vai discorrer toda aquela situação que os irmãos conhecem, a história da maneira como o povo foi liberto e o povo atravessa aquele mar vermelho, né, a pé seco, né, os milagres que Deus fez no deserto e começando assim com o mar vermelho, que o Senhor abriu o mar vermelho, quando viram o mar que Moisés falou, Senhor, o mar está aí, o povo está reclamando, o que eu faço? O que você tem na sua mão? Eu tenho o cajado. Pois é, Moisés, toca com o cajado. Quando Moisés tocou com o cajado, o texto diz que durante toda aquela noite, um vento oriental soprou. Um vento oriental soprou durante toda aquela noite. E aí, quando foi pela manhã, o mar se abriu e eles atravessaram aquele mar. Quando eles atravessaram aquele mar, o que aconteceu? Eles passaram para o outro lado, os egípcios entraram no mar, e o mar se fechou, e eles morreram. Depois eles olharam para trás e eles viram os corpos dos egípcios ali na praia. Esse é o texto. Agora o que vai acontecer? Mais um período na vida de Moisés. Quantos anos? 40 anos. A vida de Moisés tem 3 períodos de 40 anos. São 40 anos no Egito, são 40 anos em Midian, são 40 anos no deserto. Então, 40 anos ele é criado e educado no Egito. 40 anos ele vive ali em Midian, onde ele forma a família, onde ele vai ter um novo tempo, vai ter uma nova forma de vida. Então, primeiro ele depende de si mesmo, primeiro ele é criado no Egito, depois ele vai depender de si mesmo, que ele vai correr atrás, vai viver, vai desenvolver, vai formar família, mas agora, os 40 anos últimos da vida de Moisés, ele vai ser dependente de Deus.
porque ele vai ver Deus agir de uma maneira maravilhosa. Ele livra o povo, ele vai com o povo pelo deserto, mas a palavra de Deus diz que de noite havia a coluna de fogo que protegia, né? Era ali a presença de Deus, e de dia havia a sombra que protegia do sol, onde eles estavam ali caminhando no deserto, né? Aquela nuvem que tinha que protegia. Então, a presença constante de Deus e Moisés aprendendo a depender de Deus. Isto é maravilhoso porque nós vemos o agir de Deus, o cuidado de Deus para com o seu povo, assim como foi com Moisés, assim como foi com Ruth. Deus agiu na história para que pudesse acontecer aquelas maravilhas ali, né? E Moisés, nós vimos que passado esses 40 anos, né? Ele não pôde entrar na terra. Moisés, que fez todas essas coisas, conduziu o povo, intercedeu pelo povo, se preocupou com o povo, ele amou e odiou aquele povo, ele passou raiva com aquele povo, mas odiou, que é uma palavra até pesada, né? Porque eu imagino que ele tenha passado muito nervoso com aquele povo, ao ponto dele falar com Deus: Senhor, esse povo é teu, foi tu que me colocasse aqui com esse povo, e eu tenho que ficar aguentando esse veneno aqui. Me ajuda aí com esse negócio aí. Mas um dia, Deus ficou, vamos usar aqui uma palavra pesada, né? Deus ficou irritado com aquele povo de um tanto que Deus falou assim: Moisés, você, nota 10, você é maravilha, mas esse teu povo, esse teu povo é terrível, um povo teimoso. É um povo complicado, um povo que não se alinha, um povo que não se conserta, Moisés. O negócio é o seguinte: eu vou acabar com todos eles. Eu quero acabar com esse povo, Moisés. Vou acabar com eles e a partir de você eu vou começar um novo povo. Eita Deus! Hã? Aí Moisés podia falar assim: bacana, para mim tá ótimo, eu tô aguentando esse povo mais. Realmente é um povo muito teimoso, realmente esse povo não tem jeito. Não, Moisés, ele vai falar: não, Senhor, isso não vai ser legal, isso não vai ser bom, porque o que vão dizer as pessoas? Deus tirou o povo de lá daquela terra, trouxe aquele povo para cá, para esse deserto, para matar o povo aqui? Não tem sentido um negócio desse? Não, Senhor, que não seja dessa maneira. Então Moisés, ele foi argumentando com Deus. É por isso que Moisés, ele é considerado um tipo de Cristo, né? Na tipologia bíblica, Moisés, ele é um dos tipos de Cristo. O que significa que antes que Cristo viesse, Moisés, ele já era intercessor. Ele agiu como intercessor do povo, ele intercedeu pelo povo, né? É um tipo de Cristo. Então isso é maravilhoso, nós vimos o agir e o cuidado de Deus na vida de Moisés em favor do seu povo, e é assim com cada um de nós, né? Quando nós olhamos para o Salmo 46, ele diz assim: olha, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, o cuidado de Deus nos momentos das nossas lutas, nossas dificuldades, né, as situações adversas que nós passamos, nós experimentamos quando confiamos nele. É por isso que o Salmo 40, no versículo 1, vai dizer assim: olha, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Que nós possamos confiar em Deus, que nós possamos esperar em Deus, e na nossa dificuldade, na nossa luta, nós temos certeza que não estamos sós, porque Ele está cuidando de nós. Deus abençoe os irmãos. Queridos, veja, o tema é o Deus que cuida nos detalhes. A leitura oficial é Ruth, capítulo 2, versículo 12.
mas nós lemos um texto em Hebreus 11:39, falamos um assunto que tem a ver com aquele tema, mas não foi aquela leitura, nós não trabalhamos com aquele personagem que foi lido na leitura oficial. É proibido? Claro que não, irmãos. O que importa é o quê? Desenvolver o assunto de uma maneira que tenha a ver com o tema proposto, né? Para que a gente consiga trazer um assunto alinhado, né? Durante o mês, tudo um puxando o outro, assim, bonitinho. Se a gente conseguir fazer, é maravilha, e vamos assim alcançar o objetivo. Queria ouvir aí de vocês se tem alguma dúvida, alguma dificuldade, se ficou tranquilo, deu para entender a proposta aí. Quem quer falar? Deu para entender, pastor. Deu para entender. E agora é que buscar, né, o em prática e cada um de nós, né, fazer, como se diz, uma autoavaliação, né? Eu já li o texto todo, entendeu? Agora eu tenho que trabalhar, pôr em prática o que foi passado para mim. Desenvolver. Sei que não é difícil, mas eu estou buscando. Eu não posso falar agora, mas eu estou buscando. É bom, maravilha. É isso aí. Mais alguém queria falar? Não? Tranquilo? Vai falar, Enoque? Bom, mais uma vez aí. Amém. A primeira dúvida aí você que deve dirigir os cursos, né, Edilson? Sim. E aí eu acredito que você vai falar um tema, né, no início, ali na hora da leitura da palavra, alguma coisa assim. E nós, cada pregador aí, deve também, no momento da sua pregação, né, iniciar falando o tema também, né? Eu acredito que isso aí é interessante para poder o pessoal puxar cada vez mais para essa direção. Exatamente, porque aí, conforme você cita, né? Logo no início do culto, eu já devo citar, na hora no momento da leitura também da palavra, né? Citar para que os irmãos, o que o tema faz? O tema, ele desperta na pessoa, no público, uma direção. Tipo assim, o que vai ser tratado hoje? O que eu tenho que guardar hoje? Qual que é o assunto? Você entendeu? Então, quando você tem um tema, você cria isso na cabeça das pessoas. E qual a importância disso? É a conexão. Cria uma conexão entre você e o público. Só que aí tem uma responsabilidade da nossa parte, no sentido da gente poder manter aquele caminho. Tipo assim, você fez uma proposta e agora você precisa ser fiel a essa proposta. Quando nós falamos que vamos falar um algo e nós falamos de qualquer outra coisa menos daquele algo, damos uma volta ao mundo e não entramos naquele assunto, é ruim, né? É ruim. Você vê que quando tem um pregador e ele lê um texto ou falou que ia falar sobre algo, aí ele começa agradecendo o pastor, aí agradece a mãe do pastor, agradece o pai do pastor, aí ele cita histórias, situações, e ele começa a se alongar, e lentamente ele vai falando, e ele começa a lembrar histórias de não sei quando e tal. Aí você fica, meu Deus do céu, ele falou que ia falar determinado assunto, mas não sei se vai rolar não, porque tá se prolongando tanto, você entendeu? Ou seja, as pessoas começam a querer debandar já. A gente tem que ter cuidado com isso. Então, a objetividade é importante. Por quê? Porque você tem uma proposta.
resposta, você falou que ia fazer determinada coisa. Então, é preciso que você comece a construir, sim, um pano de fundo, mas que você não se demore a entrar no assunto de maneiras que a pessoa consiga identificar que você está tratando a respeito daquele assunto, tá? Então, certamente eu vou citar o tema, né? Eu vou dirigir os cultos normal, né? A menos que tenha algum problema, alguma situação de horário e eu precise de alguém, pedir para alguém me ajudar. Mas assim, às quinta-feiras eu conversei com o pastor, né? Com a partir do nosso presbítero Aguinaldo, que geralmente era responsável aí pelas quintas. Eu falei para o pastor que podia deixar que eu ajudava nesse quesito aí. E é isso que a gente tem se proposto aí a fazer e tem sido bênção, graças a Deus. Eliseu, queria falar alguma coisa? Não? Não? Então tá bom. Então é isso aí, espero que os irmãos tenham entendido, né? A aula vai ficar gravada, né? Até porque o presbítero Caio não tem conseguido participar. Eu tenho mais perguntas, hein? Tá, e os irmãos tendo dificuldade, é só voltar lá e rever a aula. Mas pode falar, Enoque. É relacionado à relação que nós não estamos ali, depende de ter que reler o texto em Ruth, não se faz necessário, que a gente pode ler o texto em qualquer parte da Bíblia, onde foi escolhido para tratar do tema, né? Então, essa parte já sanou. Agora, eu tinha uma dúvida e uma observação, né? Até para ajudar os irmãos aí. A dúvida é com relação aos dias, que eu acho que já seria bom estar sabendo, até porque no meu caso, por exemplo, provavelmente eu vou ter um compromisso esse mês, que eu ainda não sei que dia que é, mas tão logo eu saiba, se for necessário, eu falo com você também. Mas aí eu acho que já é bom a gente ficar sabendo das datas, né? Se possível, a gente ficar sabendo das datas aí, que dia a gente vai pegar. A outra coisa é que tem mais uma aula, né? Segunda-feira é 31, né? Tem mais uma, né? E agora, com relação à observação, os irmãos lembrar daquilo que o Edmilson comentou, acho que, não sei se foi na segunda ou se foi na primeira aula, a respeito de ficar esperto com o tempo e tentar desenvolver ali, porque pode ser que dê 30 minutos, né? Pode ser que a oportunidade da pregação seja 40 minutos, pode ser que seja 25. Então, tentar ficar atento a isso aí, né? Ah, legal. Muito bom. A aula, na verdade, eu até pensei em fazer a última aula hoje, né? Mas a gente tem realmente mais uma segunda-feira e a gente vai fazer mais uma aula. Talvez, se for o caso, trazer mais um exemplo para fixar melhor o formato aí, tá? Então, a gente faz sim mais uma aula. Questão das datas, o que eu pensei? Na primeira quinta-feira, que é o dia 6, deixa eu ver, não, dia 3 de setembro, eu coloquei o presbítero Caio, ele tinha me falado da viagem de uma viagem e tal, mas eu vou confirmar com ele está viajando, não sei se ele vai voltar a tempo, mas depois eu confirmo com ele. No dia 10, o diácono Enoque. No dia 17 é culto com as irmãs.
E no dia 24, o diácono Eliseu. Tá? O irmão Paulo, eu conversei com ele para ele ir acompanhando, para ele ir pegando o jeito que eu quero programar aí um mês para ver se ele já consegue participar e tá entrando nesse time aí, que eu acho muito importante, né? Tenho observado aí o desenvolvimento do irmão Paulo e eu creio que vai ser bênção, porque já tem uma experiência, já tem uma vivência na igreja aí, tem uma caminhada e é bom aproveitar esse pessoal aí, dar uma despertada, tá bom? Então, dia 3, presbítero Caio, dia 10, diácono Enoque, dia 17 é uma pausa, que é um culto com as irmãs, e dia 24, o diácono Eliseu. Maravilha? Então é isso aí. Então vamos estar encerrando já, tá? Pensem, analisem, vejam aí dos textos, personagens que conhece, que acharem que é bom trabalhar. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem, pode mandar no grupo, pode mandar em particular e a gente está aí para poder dar o apoio. Tá certo? Então vamos orar. Tá bom, irmão. Vamos orar e já vamos aí agradecer a Deus. Pai de amor, Deus bendito, obrigado por este tempo onde tivemos na Tua presença, Senhor, trabalhando, Senhor amado, desenvolvendo para melhor servir na Tua obra. Abençoa cada um dos Teus servos, abre o entendimento, dai graça, Senhor, sabedoria, humildade e que tudo, Pai, venha ser para a glória do Teu nome, Senhor. Dar-nos assim uma noite de paz, nos guarda, nos livra, Senhor, de todo mal. É o que nós pedimos, Senhor amado, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe. Paz do Senhor. Fiquem com Deus. Vai ser eu a todos. Amém. Amém.